Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Você que está nos vendo pelo YouTube já chega deixando o like. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de apertar o botão de seguir. Toda quinta-feira, um episódio novo aqui no Que Nem Tu. E no episódio de hoje, viu, Karine Zaranza, o nosso convidado, eu acho que ele é um dos grandes responsáveis pela minha geração ser tão apaixonada por um clube de futebol. Obviamente, ele já me fez chorar várias vezes. Eu queria que fosse de emoção, né? Mas várias vezes foi de raiva, porque eu sou tricolor e o homem era impressionante. O quanto ele fazia gols no Fortaleza, mas sempre com tanto respeito, e por isso que ele sempre, mesmo eu sendo torcedor do Fortaleza, sempre o admirei muito e sempre sonhei com o Sérgio Alves no Fortaleza, mas imaginei que sempre fosse algo muito difícil. Por favor, Karine Zaranza, apresente o nosso convidado. Eu não tenho nem mais o que dizer, né? Depois dessa grande Depois revelação. dessa grande revelação. E olha que eu nem contei pro Sérgio nos bastidores. Então o Sérgio que está nesse momento sabendo que é um tricolor que está entrevistando ele. Mas Sérgio Alves, eu tava falando com minha família, tenho muitos torcedores alvinegros. Aí eu falei assim, ei, tu nem sabe quem é que eu vou entrevistar. Ele, quem é? Eu, um grande ídolo do Ceará. Aí eu só jogava isso, né? Aí ele, Sérgio Alves. Então acho que é meio que uma unanimidade entre torcedores do Ceará e do Fortaleza, né? Seja bem-vindo, Sérgio Alves, ao Que Nem Tu. Obrigado. É um prazer participar desse podcast com vocês, né? O que nem tu, né? Isso. Eu acho que é um linguajar próprio do cearense, né? Eu ainda, por mais que eu esteja aqui há muito tempo e me considero um pernambuquense, né? Um pernambucano de nascença e um cearense de coração, ainda não entendo muito O o cearenseis de vocês, né? Mas, enfim... Mas você é um dos símbolos desse estado, Sérgio. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso que eu fixei moradia aqui no estado, né? Porque aqui eu me sinto, aqui dentro do estado do Ceará, me sinto como se eu estivesse na minha terra natal, no meu estado, né? Que é Pernambuco. Graças a Deus, aqui no estado do Ceará, para onde quer que eu vá, onde quer que eu chegue, eu sou bem recebido por todos, né? E você falou uma coisa certa, né? Quando você estava se declarando tricolor, né? Que hoje eu estou plantando, eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás, o respeito, né? Então eu plantei o respeito, hoje eu estou colhendo o respeito por parte dos tricolores, né? Graças a Deus, nunca tive problema com nenhum, né? O respeito sempre existiu quando eu atuava como atleta. Hoje também continua, né? O mesmo respeito com a instituição, com os torcedores. E aqui na capital é engraçado, porque aqui na capital os torcedores do Fortaleza só pedem para tirar foto comigo. Fora daqui da capital, eu já cheguei a autografar a bandeira, camisa do Fortaleza, né? Então, para mim é uma satisfação porque se tratando de torcedor do maior rival, né, do Ceará, é uma satisfação, né? Torcida do Ceará é normal, né? E eu só agradeço a Deus por esse respeito aqui dentro do estado, né? E ando qualquer hora da noite e do dia aqui na capital, né? Ando em qualquer bairro e graças a Deus, por onde eu andei até hoje, entrei, cheguei e saí sem problema com ninguém, graças a Deus. Você nunca sofreu alguma hostilização? Porque a gente vê muito isso, né? A gente até conversou com o Antero e o próprio Antero disse que às vezes sofriam alguns torcedores que são mais apaixonados, acabam que não vê muito racional, né? E aí às vezes parte para uma intimidação, algumas palavras assim, ameaças. Você chegou a sofrer alguma coisa desse tipo, assim? Não, graças a Deus não. Às vezes a gente escuta algumas besteiras, né? Mas muito pouco, né? Daqueles torcedores realmente doentes, né? Porque eu falo o torcedor doente, mas o torcedor que tem uma visão, né, do esporte em geral, não só do futebol, aquele torcedor que é parcial, né? Aquele torcedor que sabe respeitar quando é respeitado, né? Porque nem sempre você respeita e é respeitada, infelizmente, né?
Mas isso é normal. Agora, assim, em termos de agressão ou de é, é, algo parecido, graças a Deus, nunca. Sérgio, o futebol ele surge na tua vida muito cedo, né? Assim, com 12 anos eu acho que você já começa a jogar. Como é que você percebe e quando é que você percebe que de fato o futebol podia ser mais do que apenas um hobby, mas o teu trabalho? Cara, eu já nasci com dom, né? Tem a criança que nasce com dom para o futebol. E aí você já percebe, já com poucos anos de vida, você já sabe que aquela criança nasceu com dom para o futebol. E depois eu acreditei nesse dom que eu nasci, né, já com ele, e fui em busca do meu objetivo, do meu sonho, né? E eu, com 12 anos, com alguns amigos, né, coisa de adolescente, nós tivemos a ideia de procurar um clube para tentar a sorte. E entre os que foram, eu fui o único que encarei de verdade, né? Tive a oportunidade que eu queria, no clube que eu queria, que era o clube, quando criança, que eu torcia, que era o Sport Recife. Foi onde eu comecei toda a minha trajetória, né? Tive a felicidade de ter essa oportunidade no esporte. Comecei na peneira, né? E o meu objetivo era me tornar um atleta profissional e assinar o meu primeiro contrato profissional pelo esporte. E isso foi possível. Mas foi possível porque eu tomei isso como um objetivo e para mim foi um foco, né? Foi um foco assinar o primeiro contrato profissional pelo esporte. Então eu passei por todas as categorias que existe dentro do futebol, né? Da peneira lá da escolinha com 12 anos até chegar a me tornar um atleta profissional. E do esporte aí, depois de assinar esse primeiro contrato, a gente foi emprestado para o Central, foi onde eu conheci o Ceará e foi nessa, nesse momento de conhecer o Ceará que eu vim parar aqui e vim vestir a camisa do Ceará. E nessa partida, assim, tem uma partida, né, que o Central faz com o Ceará que chama a atenção do Ceará em relação ao teu futebol. Já nessa partida, alguém já te procura ou procura na semana posterior? Como é que foi esse contato do Ceará com você após essa grande partida que você fez pelo Central na época? Houve o confronto do Ceará contra o Central lá em Caruaru, né? Nós ganhamos de 4-1, eu tive a felicidade de marcar 2 gols e além dos 2 gols eu fiz uma boa partida. E logo em seguida, depois desse jogo, com um mês, um pouco mais de um mês, eu já estava aqui na capital do Ceará sendo contratado pelo Ceará. A princípio, só por empréstimo. Então, eu estava no Central emprestado pelo Sport e o Central me reemprestou, né? Porque o meu contrato e o meu empréstimo com o Central era até o final do ano. Então, isso foi no meio do ano. E logo depois desse confronto lá em Caruaru, com pouco mais de um mês, eu já estava aqui, já não como mais jogador do Central, mas sim do Ceará, né? E graças a Deus, na minha primeira vinda, eu já fiz um bom campeonato, já caí na graça da torcida. E no ano seguinte, o Ceará compra o meu passe definitivo ao Sport. Aí eu passo a ser totalmente um atleta do Ceará, né? Com passe pertencendo ao Ceará. Conquistamos alguns títulos e a minha primeira saída do Ceará foi no início de 97. Então eu fiquei de 92 a 96, no início de 97 eu saio do Ceará e vou tomar outros rumos, né? Vestir outras camisas de outros clubes. Tive 4 passagens no Ceará, né? Porque eu vinha e saía, vinha e saía, né? E muitos sabem o motivo do porquê, né? Se o Ceará fosse o Ceará profissional que é hoje, se o Ceará tivesse a estrutura que tem hoje, se o Ceará tivesse os profissionais dentro da diretoria que tem hoje, nessas minhas 4 saídas eu não teria saído, porque eu não saí não foi porque eu tive melhores propostas não. Eu saí porque infelizmente aquilo que foi acordado não estava sendo cumprido no momento. E eu sou muito um cara que quem me conhece tanto
amigos pessoais como repórteres que sempre cobriram, né, o Ceará desde quando eu cheguei, né, conhece a minha seriedade, né, o meu profissionalismo. Né? Quando eu me comprometo com algo, eu procuro cumprir. Da mesma forma, eu quero que cumpra comigo. E quando não cumpre, aí, infelizmente, eu não sou de pensar duas vezes. Se não está cumprindo, não tem como eu ficar. Então, eu sempre saí por isso. Isso era nessa época, Sérgio, de que você até cita muitas vezes, né, sobre o amadorismo do Cartola nessa época, né, dos Cartolas que estavam à frente de clubes nessa época. Nesse caso específico, era salário, era dinheiro que estava devendo, ou era alguma coisa que se prometeu de projeto que não se cumpriu? O que de fato era? De fato era Dinheiro. salário. E é curioso, né, Sérgio, porque às vezes tem alguns clubes que eles são bem arriscados, assim, porque, por exemplo, você já era um ídolo. Então, garantir o teu Era o mínimo. era o mínimo. Cara, eu vou relatar algo para vocês que com certeza vocês não sabem. E é onde eu faço, e eu já fiz essa comparação com diretores atuais do Ceará. 2001, eu fui artilheiro da Série B com 21 gols, quando a Série B não eram 38 jogos como é hoje. Eu fui artilheiro com 21 gols da Série B. Nesse ano, eu fui o maior artilheiro do Brasil com 54 gols. Sabe o que foi que aconteceu? No final do meu contrato, eu fui renovar o meu contrato, eu tinha 2 meses de salário atrasado. A diretoria, na época, queria que eu colocasse os 2 meses que estava atrasado dentro do novo contrato. Eu não aceitei. Aí eu falo, se fosse hoje, com a estrutura, com o profissionalismo, com a diretoria que hoje o Ceará tem. Ah, era falta de dinheiro na época? Poderia até ser. Mas se tivesse o profissionalismo, existisse o profissionalismo naquela época e a visão do empresário, em nenhum momento eles iriam me deixar sair do clube por causa de dois meses de salário, que não era hoje 2 meses de salário de 500 mil, então não era R$1 milhão, não era 800, 600 mil reais. Né? Enfim, não houve o acordo e eu saí. Aí é onde eu falo, hoje, na atual situação do Ceará, eu artilheiro de uma Série B, eu artilheiro do Brasil, eu com 2 salários atrasados hoje no Ceará. O Ceará iria deixar de me pagar os 2 salários e a gente fazer um novo contrato com uma multa rescisória alta, com a possibilidade muito grande que eu fosse negociado por ser um artilheiro da Série B e artilheiro do Brasil. O Ceará iria me deixar ir embora e não iria me pagar 2 meses de salário? Então aí eu falo tudo, né? Infelizmente isso aconteceu. É bom esses momentos, né? Porque há muito tempo eu ficava com isso calado. Com certeza muita gente achava que das vezes que eu saí do Ceará foi por propostas, né? Foi pela questão financeira que eu estava recebendo, mas não, foi questão financeira que o clube atual que eu estava não estava cumprindo, por isso que me fazia sair. Né? E tanto é que eu estava certo, primeiro porque eu não saía brigado com ninguém, eu saía de cabeça erguida, porque eu estava saindo sem dever a ninguém, pelo contrário, estavam me devendo. Tanto que eu fui e voltei 4 vezes, e as 4 vezes que eu saí e voltei do Ceará, sempre voltei com a torcida, com a diretoria do momento, com os braços abertos para me receber. E eu sempre voltei disposto a ser o mesmo profissional, a esquecer o passado e me dedicar ao máximo pelo Ceará. Por isso que hoje o Sérgio Alves é o que é, um dos maiores ídolos da história do clube. Hoje, eu vivo, sou o 3º maior artilheiro da história do clube, com 141 gols. Né? Então, o bom desses momentos é que eu tenho oportunidade de passar para as pessoas, porque antes e hoje também, né? Mas hoje muito menos, que sempre o atleta que estava bem no clube que saísse,
era chamado de mercenário. Né? Mas ninguém sabe o teor da história, né? Você o porquê. só queria o básico, né? Eu só queria o que era meu. Não queria mais nada do acordado, que isso. É o que realmente eu tinha conquistado. Né? Mas, E apesar de tudo isso, né, Sérgio, assim, tem uma relação muito forte, afetiva mesmo, sua com o clube. Eu já vi algumas entrevistas você falando, não, que realmente o Ceará é diferente dos outros clubes pelo quais você passou, né? E essa relação com a torcida. Então, assim, era a torcida também que fazia com que você pensasse, não, vou voltar, porque tinha levado já algumas. E mesmo assim, sempre acreditava que era possível fazer um novo momento, né, no clube. não, sem dúvida. E na maioria das vezes que eu retornei para o clube, em umas 2 ou 3 oportunidades, foram feitas campanhas que a torcida contribuiu para que eu voltasse. Ou quer seja com venda de camisas. Eu acho que foram mais com vendas de camisas, né? Então hoje tem muitos torcedores que ainda têm essa camisa hoje. O Carrasco voltou e eu ajudei. Isso é uma delas, né? Então é por isso que eu falo. Das vezes que eu saí, eu não saí brigado com ninguém. E das vezes que eu voltei sendo abraçado por todos. Principalmente pela torcida que contribuía para que eu pudesse retornar. Ô, Sérgio, você estava falando desse passado, né, dos anos 90, no início ali do Ceará, e tem um grande momento na sua história e na história do Ceará, que falar com você é inevitável não tocar nesse assunto, que é a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Até né, eu estava hoje conversando com a Karine, como a Karine, ela nem sempre acompanhou Não o futebol, acompanha. né? Não, E não. aí, Karine, tu precisa entender que há um consenso geral de que esse jogo, o Ceará foi roubado porque o juiz errou um pênalti aos 40 do segundo tempo e fazer um gol naquela época garantiria o título para o Ceará. E o jogador que sofre o pênalti é o Sérgio Alves. E eu até revi o lance ontem, né? O Sérgio, depois que ele sofre o pênalti, o juiz não marca, o Sérgio vai lá e peita o Godoy e depois leva um vermelho. Como é, Sérgio, o vestiário depois de uma situação dessa? Porque você se sente totalmente injustiçado e com razão, né? Para entender essa injustiça. Como é que o vestiário recebe uma derrota dessa, sabendo que houve elementos externos mesmo, que o árbitro acabou interferindo no resultado da partida? Olha, primeiro, antes de te responder, eu vou aproveitar esse momento e eu espero que não seja cortado isso que eu vou falar. Uma coisa que eu vou não exigir, mas pedir para que não seja mais comentado quando eu receber o convite para tocar nesse assunto. Porque, assim, cara, é um assunto chato, um assunto que não volta atrás, um assunto que qualquer entrevista que seja, sempre vem à tona essa pergunta e eu vou sempre responder a mesma coisa, né? Infelizmente foi uma tristeza grande, né, para todos nós, né? No meu ver, não só perdeu a instituição Ceará Sporting Clube, não só perdeu o Sérgio Alves, não só perdeu a diretoria que estava no momento, não só perdeu os atletas, perdeu o estado do Ceará em ter um representante campeão da Copa do Brasil e um representante no ano seguinte disputando a Libertadores, né? Hoje está o Fortaleza disputando a Libertadores, mas imagina um clube cearense disputando a Libertadores em 94, né? Aonde o Nordeste não era respeitado, o futebol do Nordeste não era respeitado em canto nenhum. E eu falo porque não só a Copa do Brasil que nós jogamos, mas jogamos brasileiro. E quando nós iríamos jogar fora, respeito zero para o Nordeste, para os clubes do Nordeste. Hoje não. Hoje todos são respeitados. Todos os clubes do Nordeste são respeitados, né? Até porque estão fazendo por onde. Então essa decisão da Copa do Brasil é uma decisão que durante a pandemia eu parei de fazer live por isso. Porque todas as lives que eu fazia era essa pergunta. E toda vez era a pergunta e a mesma resposta. Pergunta e a mesma resposta. Então cheguei já, durante a pandemia mesmo, a não fazer, botar o pé no freio de live,
E quando eu ainda cedi algum, eu dizia, mas não pergunta sobre isso, por favor. Mas porque dói ainda, é isso? Sim. Não, porque é uma pergunta que sempre é feita. Uhum. E é um episódio que foi em 94, não volta atrás, né? Uhum. Chateia por você estar lembrando daquele momento, né? Chateia porque, além de eu ter sofrido o pênalti, eu fui expulso. Depois da expulsão, peguei mais 2 meses de suspensão, né? E o árbitro sofreu alguma punição? Nenhuma. Quem foi que foi o maior prejudicado? Eu, o clube, a torcida, o Estado, né? E é algo que não volta mais atrás, é algo que todo mundo já sabe, né, da história. Então, quanto menos a gente tocar nesse assunto, quanto menos a gente voltar a lembrar desse episódio, desse jogo, melhor. Né? Eu já encontrei o cidadão pessoalmente, né? Quando eu estava em Campinas, fui convidado para participar de um programa em São Paulo, onde ele trabalhava, e mesmo lado a lado com ele vendo a imagem, ele ainda constatando que não foi pênalti. Né? Então é uma coisa chata que é melhor a gente esquecer e não ficar relembrando, até porque já se passou, né? Já se passou, não vai voltar atrás o título, né? Questão de honra, nós fomos campeões. Questão de honra, o Ceará foi campeão da Copa do Brasil. Mas, infelizmente, isso não basta. Basta é o que está lá na CBF, campeão. Né? E também o Ceará não pôde disputar uma Copa Libertadores do ano seguinte. Né? Então, mas passando aí essa pergunta e a resposta mais uma vez, fique à vontade agora daqui para frente para perguntar o que quiser. Não, tranquilo, Sérgio. Mas, Sérgio, você falou uma coisa que me chamou a atenção e é algo que a gente tem muita curiosidade também, que é preconceito contra nordestinos, né? Na sua época, assim, que tipo de situações que você presenciou, que você percebia, caramba, só porque eu sou nordestino, só porque eu jogo num time nordestino, eu sofro esse tipo de coisa? Tinha, por exemplo, falas de jogadores, falas de arbitragem, como era esse tipo de preconceito? Arbitragem, né? Porque, de repente, vai que esse pênalti não foi porque era um time do Nordeste? Não sei. Mas a Jade, quando veio aqui, ela até falou, né? Tipo, que às vezes ela fala que vê um olhar diferente da arbitragem para os times do Nordeste, porque acha que é menor e tudo. Então, naquela época, talvez fosse ainda maior, né? Assim, esse olhar de preconceito e de pouco respeitoso mesmo. Não, com certeza. Nessa época, o nordestino, o futebol nordestino, era uma formiga, onde eles tivessem que pisar, pisavam. Né? Então nós escutávamos bobagem de árbitro, de jogador, né? Durante a nossa trajetória mesmo na Copa do Brasil. Chegamos a pessoa não falou para mim, né? Ainda bem que não falou para mim. Falou para um companheiro, mas eu estava do lado. Vocês estão achando que vão ganhar da gente? Vocês estão achando que vocês vão adiante nessa Copa do Brasil? Como quem diz, vocês estão achando... Porque o clube tinha na época um patrocinador fortíssimo. Era tinham desse clube vários jogadores de seleção brasileira, né? Então, mas isso hoje não acontece mais, né? Comigo, pela minha infância, né? Pelas dificuldades que eu tive, pelos obstáculos que eu tive que passar para chegar onde eu cheguei e para sair de onde eu saí, né? Porque hoje eu me classifico como um guerreiro, um guerreiro vencedor. Né? Por quê? Porque eu tive que ser um guerreiro na vida pessoal e profissional, né? E vencedor porque de onde eu saí para onde eu estou hoje e de onde o que eu conquistei no futebol para hoje. Tá? Então, eu me classifico um guerreiro vencedor. Então foram muitos obstáculos, muitas dificuldades
E sempre que eu escutava coisas negativas, era que eu me superava. Eu me superava, né? Então, eu tomava como, o que eu escutava, eu tomava como qualquer outros obstáculos que eu encontrava na minha trajetória, né? Então, é, infelizmente, o futebol não é só esse mar de rosas que se vê na TV e se vê no estádio, né? Se você realmente não for um guerreiro, se você não for determinado, né? Se você não se impor, Uhum. você não chega onde você quer e você não vai a lugar nenhum. Você tem que se impor, você tem que ser guerreiro, você tem que realmente mostrar para muitas pessoas que não são elas que vão lhe impedir de você chegar no seu objetivo, não. Agora, se você baixar a cabeça, aí o pessoal monta. Sérgio, e você acha que também tinha um pouco desse preconceito com o Nordeste na própria. é, do próprio como aconteceu a tua carreira, no sentido de que você era um jogador, foi aí o artilheiro da Copa, né? Assim, da Copa do Brasil, né? Que você tava falando, fez muito, muito mais gols, assim. E se talvez se fosse hoje, você seria levado para times maiores, até para fora do país. E aí, pelo fato de você estar num time do Nordeste, de ser nordestino, tu acha que talvez faltou esse olhar de que poderia ter mais espaço ainda para ti aqui dentro do futebol? Em 2001, né, o Sérgio foi artilheiro do Brasil e eu lembro que tem uma capa clássica dizendo assim, Sérgio Alves, artilheiro do Brasil. O artilheiro do Brasil é da Série B. Não nem lembro com quem eles comparavam na época. E a gente estava às vésperas de uma Copa do Mundo. Mas assim, eu poderia ter ido muito além, né? Poderia ter alçado voos mais altos. Mas algo que eu não falei aqui no início, né? Quando eu falei sobre a minha trajetória no futebol, eu tive a felicidade de vestir a camisa de 20 e poucos clubes. Eu não fui a nenhum desses clubes por intermédio de empresários. A nenhum. Foi Deus abrindo as portas dos clubes e eu fazendo o meu trabalho dentro de campo. Se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer um empresário com a minha, com o meu caráter, um profissional, um empresário com a minha seriedade, eu teria, sem falsa modéstia, jogado em outros clubes maiores aqui do cenário brasileiro e também poderia ter ido para fora do país, né? Mas, lógico que na época apareciam empresários, porque, lógico, quando você se destaca, vai aparecer alguém interessado em querer trabalhar com você. Mas eu sou do tipo da pessoa que, e principalmente se tratando em dinheiro, eu procuro não resolver nada por telefone, por celular. A minha preferência é conversar frente a frente, pessoalmente. Lógico que tem coisas que você tem que resolver por aqui, como algumas parcerias, né, alguns contratos eu faço através do celular, mas eu não gostaria. Eu gostaria de conversar pessoalmente. Então, quando aparecia um empresário interessado em me empresariar, eu não conhecia o cara, não sabia da índole dele, não sabia do caráter dele, né? Naquela época não é como hoje, que basta você abrir um celular, entra nas redes sociais, você sabe a vida de todo mundo, né? De quem quer que seja. Então eu não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Como era que eu ia assinar um contrato com uma pessoa que eu não conhecia para tratar de questões financeiras, né? Então, como eu não confiava na pessoa por não conhecê-la, eu nunca tive empresário, né? Sempre foi Deus e o meu trabalho. E na negociação, era eu com os dirigentes negociando o contrato, quer seja de período, quer seja de quanto eu iria receber. E tinha algum jogador que você conhecia que acabou se dando mal ao assinar com algum empresário, assim, né? Porque eu imagino que nesse medo de você acabar assinando contrato com um empresário que não tinha uma boa índole, não tinha um objetivo bom, imagino que você conhecesse alguns jogadores que acabaram se dando mal nessa brincadeira, assim. Com certeza, até hoje a gente vê isso acontecendo.
Não só no futebol, mas em outros setores da vida. A gente vê aí, tanto na TV ou nas redes sociais, pessoas levando calote, sendo enganadas não sei se a gente pode classificar empresários ou aproveitadores, né? Mas, de toda forma, ainda hoje, né? Pessoas ainda sendo enganadas. E era uma realidade de futebol muito diferente também, né, Sérgio? Eu digo até no compartilhamento de informações. Hoje, um empresário desse ou algum clube do exterior, ele detecta algum tipo de jogador muito fora da média já na categoria de base. Na sua época, eu acho que para um time do exterior, por exemplo, identificar, saber que lá no Ceará tem um cara arrebentando, era muito mais difícil. Não, nem só no Ceará, mas lá mesmo no esporte, né? Antes de vir para cá, antes de ir para o Central, né? Porque lá no esporte eu já me destacava. Lá no esporte, antes de ser emprestado, eu já tinha disputado campeonato pernambucano profissional, né? Já tinha me destacado. Mas você também chegou a ir jogar fora, assim, do país, né? Foi pouco tempo, mas É, teve a experiência fora do país. mas Como... eu fui com todo respeito para uma Suíça, né? Uhum. Para uma Suíça, mas eu poderia ir para um outro lado da Europa Que tem mais, com mais uma equipe tradição, né? bem mais qualificada, né? Uhum. E lá eu passei só 6 meses, realmente eu não me adaptei com o local, né? E terminei voltando, onde eu tinha um contrato de 4 anos e meio. Mas, porque para mim também é o seguinte, eu vivo onde eu sou feliz, eu não vivo pelo financeiro. Uhum. Então, eu não estava feliz lá, mesmo sabendo que eu tinha um contrato de 4 anos e meio garantido, Uhum. e preferi vir embora. Mas tu foi com a tua Fui com a família? minha família, na época eu era casado, né? Tinha uma filha, minha filha estava com 6 para 7 anos, né? Uhum. Lógico, que a criança, ela adorou, né? É, é mais Mas, adaptável, né? mas eu e o resto do time, nós não se adaptamos, Uhum. né? Então, foi complicado, mas foi bom porque aí a gente, mesmo com pouco tempo, a gente conheceu Essa uma outra experiência, né? cultura, tivemos uma outra experiência, né? Conhecemos um pouco outro país, né? Mas enfim, eh, hoje eu não reclamo pelo que eu deixei de conquistar no futebol e pelo que eu tenho, né? Hoje eu agradeço a Deus e volto lá atrás, quando eu não tinha nada, né? Às vezes não tinha nem alimentação e hoje eu não passo por essa necessidade de acordar e ter uma alimentação e decidir o que comer é, no período, né? Sabendo que no outro eu não iria ter. Então isso, graças a Deus, eu não passo. E você tá falando sobre isso, assim, a tua infância foi uma infância de necessidade, pelo que tá falando, É, né? É, mas naquela época, hoje você fala que os pais ficam querendo que o filho seja jogador de futebol, porque já mira num milionário aí, né? Um é, Neymar da vida. é. Mas naquela época não era assim, né? Como foi, a tua família te apoiou pro futebol, assim, eles tinham essa visão de mudança de vida também? Ou tipo assim, não, meu filho vai estudar, tentar fazer alguma outra coisa. Aí nós vamos sair um pouco do Sérgio, atleta profissional, do atleta pessoal, para o né? pessoal. Quando eu procurei o clube com 12 anos, a minha mãe não gosta de futebol, não entende futebol. Era só eu e uma irmã. Meus pais separados, né? A gente pequeno. E a família, tanto da minha mãe como do meu pai, gostava um pouco de futebol, mas não com a visão de profissional, até porque qualidade também não tinham. Uhum. E eu com 12 anos, como eu falei, fui com alguns amigos, tal. Minha mãe não sabia, lógico. Fomos pro clube. E depois, chegando em casa, eu contei para ela e foi passando o tempo e eu me dedicando, né, aos trabalhos. Mas quando eu completei 18 anos, aí pesou.
Porque aí a minha mãe chegou para mim e queria que eu desistisse do futebol para ir trabalhar e ajudá-la, né? Uhum. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida quando ela fez isso, porque eu já tinha um compromisso comigo em me tornar um atleta profissional. Quando ela falou isso, eu falei, não, eu não vou parar agora, não. Se eu não parei antes, eu não vou parar agora. Continue me ajudando, como a senhora está me ajudando, e eu lhe prometo que eu irei lhe retribuir mais para frente. E foi o que eu fiz. No meu primeiro contrato, né, eu, mesmo sem, naquela época, ser como é hoje, em termos financeiros, eu, no meu primeiro contrato, eu aluguei um apartamento, mobiliei o apartamento todo e entreguei a chave para ela. Quando ela abriu o apartamento, ela abriu o apartamento, tudo que tinha dentro do apartamento era tudo novo que eu tinha acabado de comprar. Então eu retribuí. Então eu já tinha um compromisso comigo e me comprometi com ela. Né? E depois disso, ela viu que realmente eu tinha tomado a decisão certa. Né? E aí eu passei a trabalhar mais tranquilo, né? Porque eu tinha conseguido o meu objetivo e tinha cumprido a promessa que eu tinha feito para minha mãe. Né? Então essa é um pouquinho da minha história. E hoje ela tem orgulho. Com certeza. Hoje ela tem um orgulho. Hoje ela mora com a minha irmã e 2 netos em Recife. E eu aqui, né? E de vez em quando a gente se vê, né? Mas ela tem um orgulho porque de onde eu saí, né? Eu poderia ter tomado um outro rumo, né? Ter seguido um outro caminho e hoje eu poderia não estar nem aqui diante de vocês, ou hoje eu não poderia não estar nem vivo, né? Então, vocês devem compreender o que é que eu quero falar, né? Como hoje em dia também, quando eu tenho oportunidade, e hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer, hoje eu estou dentro de uma empresa, né? Hoje eu sou funcionário de uma empresa, onde essa empresa tem projetos, não só aqui na capital, mas no estado, né, por ser uma empresa grande. Né? E se eu puder falar o nome, não tiver problema, eu falo. Né? Essa empresa está me dando condições de poder estar frente a frente com pessoas que hoje vivem onde eu vivi, e hoje os garotos têm o mesmo sonho que eu sempre tive. Agora, isso facilita para mim e me dá prazer em estar trabalhando dessa forma, convivendo com pessoas que eu conheço, porque eu sei o que eu passei. Né? Eu só espero que os garotos que estejam dentro dos projetos não tenham só o sonho, mas tenham um objetivo e tenham um foco e uma meta. Né? Porque ter só o sonho não adianta. Tem que ter a meta, tem que ter o foco, tem que ter um objetivo. E lógico, e tem que fazer por onde alcançar esse objetivo. Sérgio, você falou de uma conquista importante que o futebol te ajudou, né, a dar. Mas quando você olha para toda essa sua carreira e como o futebol transformou a tua vida, o que tu mais se impressiona assim quando percebe o que o futebol de fato te trouxe? Mais do que as alegrias nas conquistas, mais do que o dinheiro que eu ganhei mudou um pouco a minha vida e a vida da minha família, a pessoa que hoje eu sou, o caráter que hoje eu tenho. Porque é uma coisa que também, nesses momentos, dentro dessa empresa, né? E eu vou falar empresa porque é uma empresa que eu acho que dá para falar, e também se Pode falar. se vocês verem que também que não pode, com certeza vocês vão editar e vão cortar, mas é o SESC. Né? Hoje eu trabalho dentro do SESC. Né? Tive a felicidade de ser convidado para trabalhar
no Sesc, né? Não só eu, como o Clodoaldo. Então, o Sesc pegou, com toda a modéstia, os dois maiores ídolos, né, dos dois grandes clubes do futebol cearense e levou para dentro do Sesc, para que a gente fizesse esse trabalho junto perante as comunidades e os núcleos que eles têm em todo o estado, né? Hoje, no momento, nós iniciamos essas visitas aqui na capital. Daqui nós vamos sair para cidades vizinhas. Depois nós damos sequência fora da capital, né? Porque são muitos núcleos, né? Então, uma coisa também que eu bato muito na tecla e é uma das palavras que eu passo, né, durante a minha palestra, é que a sala de aula ensina a você a ler e escrever. Então, você tem que acompanhar, você tem que andar e acompanhar com você estudo e esporte. Mas na sala de aula, você aprende a ler e escrever. Dentro do esporte, qualquer que seja a modalidade, você aprende a ser um cidadão, a ter disciplina, a ter respeito, a ter conduta, a ter caráter. Porque se você não construir isso dentro do esporte, você não alcança o seu objetivo. Então, a pessoa que eu sou hoje, eu devo ao futebol. Porque eu sei que no futebol se torna cidadão. Futebol, ou melhor, o esporte forma cidadão ou cidadã. A sala de aula ensina a escrever e a ler o sexo masculino e o feminino, né? Então, isso eu procuro passar porque nem todos e nem sempre você está participando de uma base de clube ou de um projeto, você vai se tornar um atleta. Mas eu tenho certeza de uma coisa: um cidadão você se torna, uma cidadã você se torna. E você se tornando um cidadão ou cidadã, e se você não conseguir aquele objetivo que é se tornar um atleta profissional em qualquer que seja a modalidade do esporte, mas você trabalha em qualquer canto, em qualquer empresa, e você vai saber entrar e sair, e você vai saber ter conduta, porque você vai estar preparado. E essa preparação foi construída dentro do esporte, né? Você vai ter a conduta para entrar e sair numa casa de taipa, numa casa de alvenaria, no palácio ou num castelo. Isso eu tenho certeza, porque eu passei por essas fases para me tornar quem hoje eu sou. Sérgio, mas assim, tu na tua história, né, assim, deu uma pesquisada, né? Você tinha uma conduta fora de campo também muito, assim, muito correta, sem estar envolvido em polêmicas. Hoje a gente vê muitos atletas envolvidos em muitas polêmicas, às vezes até em crimes, relações com crimes, porque meio que perde, talvez, a noção dos limites das coisas, né? Porque acaba que você consegue ver um mundo de uma altura, de um nível de dinheiro, de poder e de acesso às coisas, né? Mas, assim, na tua carreira, a gente via procurando, assim, tipo, era muito o atleta com aquela ideia da pessoa que tá se dedicando àquilo ali, com foco, com disciplina e tudo, assim. Você acha que essa tua conduta fora de campo também foi importante para que você se tornasse esse ídolo? Porque, assim, às vezes você vê um cara que joga muito,
mas é tão complicado que as pessoas não conseguem enxergar o ídolo. Mas assim, no teu caso, foi meio que uma junção desses dois caras mesmo, o dentro de campo e o fora de campo. Sem dúvida, sem dúvida. Você tocou no assunto que eu não me recordo ninguém ter feito essa pergunta para mim. E eu sempre procuro classificar, né? Quer seja numa conversa com o torcedor, quer seja numa palestra, quer seja numa roda de amigos, que eu falo que eu me tornei um ídolo no Ceará, não foi só pelos gols que eu fiz dentro de campo, não foram só pelos gols que eu fiz contra o Fortaleza, né? Além dos gols, foi a minha dedicação, o meu empenho e sempre honrando e respeitando a camisa do Ceará e fora de campo também. Porque um ídolo não se faz da noite para o dia, nem do dia para a noite. Um ídolo se constrói, né? Então, eu tinha meus momentos de lazer, né? Mas eu sabia a hora, o local e quando, né? Hoje muitos garotos se perderam por vários motivos. Primeiro, dentro de casa não tem uma boa formação. Já começa dentro de casa. Quando sai de casa, os amigos já colocam na cabeça do garoto que ele é quem ele não é. E que ele joga além do que ele joga. Terceiro, aí vem o empresário, que era um cara, eu não falo todos, mas a maioria, que era um cara que, além de ser um empresário, era para ser um psicólogo, um pai, um irmão, um amigo, para orientar os garotos. Porque hoje em dia, tem garotos hoje em dia com 12, 14, 15 anos, que já tem contrato profissional com o clube, que já tem contrato com empresas, quer seja de material esportivo ou não. Tem garotos que já ganha com 14, 12 anos, 15, 50 mil reais, 100 mil. Mas não tem quem oriente eles, tanto dentro de casa como fora. Termina se perdendo, né? E hoje também é por falta também de profissionalismo de alguns. Por quê? Hoje em dia os clubes, pela lei que existe no futebol, se o clube não fizer um contrato longo com o atleta, perde o atleta fácil. Quem tem dinheiro vem e leva. Quem tem dinheiro leva até quem tem contrato longo, e se não tiver, pior ainda. Aí o que é que acontece? A maioria dos atletas, né, como tem um contrato longo, ele se acomoda. Se acomoda por quê? Porque tem um contrato longo de 3, 5 anos. Se acomoda porque sabendo que se o clube quebrar esse contrato vai ter que pagar a multa rescisória. Se acomoda porque ganha muito bem. Se acomoda porque sabe que tem um contrato de 5 anos para ganhar aquilo que está ganhando. Né? E se você não tiver uma boa instrução, uma boa orientação, não tiver alguém perto para lhe orientar, lhe instruir, né? Não deixar você fazer tanta cagada no mundo, então termina fazendo. Isso aqui veio para... Isso aqui é igual uma moeda. Ela tem os dois lados, tem um bom e tem um ruim, né? Isso aqui é uma arma para quem quer fazer um mal a você, porque depois que jogar aqui nas redes sociais, até você provar que papagaio não é louro, aí leva tempo, né? Então, mas muitos garotos, muitos atletas já formados, não se preocupam com isso aqui, sabendo que onde quer que esteja, né, dependendo da distância, né,
e cada vez mais isso aqui está sendo mais poderoso, dependendo da distância, você está sendo filmado ou estão tirando fotos suas que você não está vendo. Né? Então, eu acho que hoje, pelo que se ganha, você tem que ser mais profissional. Né? E hoje, com o que se ganha, você pode, se não tiver, você pode pagar alguém para ficar do seu lado, para não deixar você fazer bobagem, para não deixar você perder a oportunidade que você está tendo. Então, basta ter inteligência, né? Sérgio, como é que é a relação sua hoje com alguns ex-jogadores da sua época? Eu comecei a acompanhar o futebol cearense, a torcer, e por isso que eu disse que você é fundamental na minha formação como torcedor, apesar de torcer Fortaleza, porque eu comecei a acompanhar o futebol cearense ali entre 2000 e 2002, né? Onde Ceará vive um momento incrível com você, o Mota, o Yarley, e do outro lado, Fortaleza com o Clodoaldo, como você citou aqui. Como é hoje a relação com esse pessoal, assim, com quem você trabalhou? Porque eu já vi várias vezes, vários momentos você com o Clodoaldo, com o Mota, assim, mantendo essa amizade. Como é que são esses encontros e essas conversas hoje, depois de tanto tempo? Nós temos uma boa amizade com vários, né? O Mota, por termos jogado juntos, né, em 2001, né? E o Mota, quando chegou no Ceará, o Mota era um torcedor, né? O Mota já me via jogar, né? Depois passou a jogar comigo, né? E o Clodoaldo, eu conheci o Clodoaldo, conheci mesmo de perto, né? Onde nós iniciamos a amizade, foi lá em Sobral, quando estávamos no Guarani de Sobral, em 2008. E em um certo momento eu tive a liberdade, né, já com uma certa amizade com ele. Aqui nós não tínhamos amizade. Né? Não tínhamos amizade Rivais, por né? vários motivos. Né? Rivais, né? Realmente naquela época dificilmente nós poderíamos ser amigos como somos hoje. Né? E também naquela época o Clodoaldo tinha o caminho dele, eu tinha o meu. Né? Então, mas lá em Sobral nós tivemos a oportunidade de realmente nos conhecermos. Desculpa. E eu conhecer realmente a pessoa Clodoaldo. Né? E eu tive a liberdade de chegar para ele, mesmo sabendo que ele é um ídolo do Fortaleza, em dizer para ele, cara, é uma pena a gente estar se conhecendo hoje. Eu queria te conhecer lá na capital, naquela época que tu jogava lá no Fortaleza, porque eu teria te ajudado. E teria ajudado, lógico, caso ele quisesse também, mas eu teria ajudado ele. Porque realmente o Clodoaldo é um craque. Para mim, o Clodoaldo é um craque. Né? As pessoas me chamam de craque. Eu falo, não, eu não sou craque, eu sou goleador. Eu realmente sabia fazer o gol. Agora o craque era o Clodoaldo. Infelizmente ele foi um dos que ele não teve um bom apoio familiar, não teve um bom apoio e orientação de amigos e nem de empresários, e muito menos de dirigentes. O Clodoaldo hoje, para mim, na minha concepção, pelo que ele jogava, pelo que ele fazia com a bola, hoje ele era para ser, entre os cearenses, o cara mais bem sucedido do futebol entre os cearenses. Seria ele, pelo gênio que ele era. Né? Então, foi uma pena eu ter conhecido ele muito tarde. Eu queria ter conhecido ele, não era conhecido, mas ter Se aproximado, me né? aproximado dele. Como até hoje, depois dessa nossa conversa, desse nosso encontro, até hoje nós somos amigos. No início foi difícil, muita gente não aceitava.
né? Muita gente não aceitava, muita gente queria tumultuar, muita gente tentava nos separar, né? Mas, para minha felicidade, o Clodoaldo, ele assimilou o meu caráter, a minha seriedade, a minha honestidade, né? E hoje, nós estamos sempre juntos fechando contrato de parcerias, né? Às vezes eu fecho o contrato para nós dois, né? E aí é onde eu falo, a confiança, a credibilidade, né? Então, e ele confia, porque ele sabe que o que eu acertar é aquilo que ele vai receber. Eu só procuro saber dele se ele aceita, lógico, e se ele tem tempo, agenda para cumprir aquele compromisso. Mas na questão de negociação é comigo. E até mesmo, em algumas vezes, quando procura ele manda conversar comigo. E eu... Tá? Então, eu fico imaginando, pô, eu tenho uma responsabilidade dessa, né? E uma confiança para de um ídolo tanto quanto eu, né? Mas é aquilo, quando você se faz respeitar, todo mundo lhe respeita, né? Quando você não faz se respeitar, não tem quem lhe respeite, né? E hoje, cara, eu estou citando o Clodoaldo pela amizade que nós temos, mas hoje eu me sinto envaidecido pela maioria dos atletas, quer seja ídolo ou não, me respeitam. Me respeito. Então eu me sinto envaidecido e agradecido a todos por esse respeito. Mas é por me conhecer, é por conhecer o meu caráter e a minha seriedade. Como foi, Sérgio, a decisão para você de parar de jogar futebol? Foi algo simples de tomar essa decisão ou sofreu ali de ter que parar de jogar futebol? Cara, eu vou lhe confessar que Deus sempre foi tão maravilhoso comigo, cara, desde quando eu nasci, né? Primeiro, desde quando eu nasci, que eu falo desde quando eu vim ao mundo, porque eu vim com saúde, né? Então, eu já agradeço. E já veio com um dom, né? Segundo você mesmo. Depois, Pequeno. depois com dom, mas se eu não nascesse vivo, Não o dom tinha não ia dado, né? valer nada, né? Mas com dom. Quando, 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 quando eu estava ainda no auge ou no meio da carreira, eu me preocupava imensamente como iria ser a minha situação quando eu parasse quando chegasse o dia para parar. Porque a única coisa que eu sabia fazer desde criança era jogar futebol. E também o prazer. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que eu lhe confesso, cara, de coração. Hoje hoje eu não me vejo nem como um ex-atleta, um ex-jogador de futebol. Não, para mim foi normal a parada, a despedida. Foi simples, coisas que eu temia, né? Eu vivia apavorado como seria quando eu parasse. Como era que eu iria me comportar. Não era nem o que é que eu iria fazer pós o futebol, mas em não poder mais jogar, não poder mais estar dentro do campo, né? Não poder estar mais chutando a bola profissionalmente. Mas graças a Deus, hoje eu vou ao estádio, parece que eu nunca tive lá dentro. Hoje eu não sou aquele torcedor que eu vibro, mas não sou aquele torcedor fanático, né? Tem gols até que eu só bato palma, né? Eu pareço até um europeu, né? Nem chora. Não. Eu me irrito algumas vezes com algumas coisas que eu vejo, né? Principalmente com jogadores ganhando o que ganha e fazendo o que anda fazendo dentro de campo, e eu olhando, falando, mas rapaz, eu acho não, eu nasci no momento errado, né? Mas
Eu acho que não é momento errado, né? Eu acho que na vida, como existe o livro, né? De vida de cada um de nós, né? Nós sabemos que vamos nascer, sabendo que um dia nós vamos morrer, né? Nós sabemos que vai chegar esse dia. Então eu acho que tem uns que tá lá no livro que nasce para não ter nada. Tem uns que nascem para ter o suficiente para se manter. Tem uns que nascem para ter uma vida boa e tem uns que nascem para ser milionário. Eu penso isso. Cada um já vem ali escrito. Não tem como apagar e dizer, não quero isso aqui não, Você quero não é isso. milionário não, Sérgio Alves? Oi? Você não é milionário não? Sou. Olha aí. Graças a Deus, saúde. Saúde e de carinho e bem-quisto por muitos, principalmente pelos cearenses. Sérgio, como é que você vê, eu não falo nem só do Ceará especificamente, mas assim, de uma forma geral, como é que você acha que os clubes hoje acolhem ex-jogadores, ídolos? Você acha que há um acolhimento de forma justa ou você acha que os clubes precisavam se preocupar mais com ex-jogadores e principalmente aqueles que construíram uma história em cada um dos clubes? Se você tá me fazendo essa pergunta é porque você sabe que hoje os ex-atletas, eu não falo nem nem os ídolos, os ex-atletas hoje não são valorizados nem respeitados como deveriam, né? Infelizmente. E isso são na maioria dos clubes. Na maioria dos clubes, né? Mas porque, cara, assim, como vão mudando, né? No passar do tempo vão mudando os dirigentes, né? Os dirigentes só olham para os do momento, né? Para os atletas do momento. Mas eles esquecem que a história do clube não foi construída, né? Nem foi consolidada, né? Só pelos aqueles que estão vestindo a camisa do clube no momento, mas sim também pelos aqueles que passaram, né? Infelizmente isso são na maioria dos clubes, mas eu espero que um dia isso mude, né? Porque não adianta depois que um ídolo morrer, né? Fazer um velório bonito, pegar a bandeira do clube, botar no caixão. Para que isso aí? Né? Se tiver que demonstrar alguma coisa, algum carinho, algum respeito, que demonstre enquanto o cara estiver vivo. E não quando o cara estiver morto para dizer, foi um ídolo do clube, vai com Deus. E para que o cara não vai ver. O cara não vai sentir aquele respeito, aquele carinho, o cara não vai conviver com um bom momento, né? Uhum. Já que passou vários maus momentos atrás, né? Infelizmente, na maioria. Agora, eu acho que isso é só aqui no Brasil. Eu acho que na Europa não é assim. Eu acho que na Europa os ex-atletas, os ídolos são mais respeitados. Não é nem mais respeitados. Não é só isso, é mais valorizados, né? Mais vistos, né? Mais visto como realmente um ídolo, né? Mais visto como um cara que se dedicou o máximo, muitos anos, né? Pelo clube, pela instituição, pela camisa, enfim, várias coisas, mas infelizmente é do ser humano, né? Sérgio, você, uma das grandes marcas da sua carreira é a forma como você marcava nos clássicos, né? Inclusive, o grande apelido seu, o nome que estampa, inclusive, esse boné bonito aí, Carrasco, surge dessa sua habilidade em ser matador e um carrasco. Você sempre gostou do apelido Carrasco ou em algum momento você achava um apelido estranho ou você adorava aquilo e te dava mais inspiração para continuar
sendo matador. Inclusive tem um jogo que para mim é o jogo que meu Deus, eu não acredito. O Sérgio Alves, ele começa, já acho que é 2009, aí ele começa no banco contra o Fortaleza. E ele tá no banco, Fortaleza lá 1-0, ele entra no segundo tempo, vai lá e faz o gol. Aí, meu Deus, o cara vem do banco pra marcar. Ele nasceu pra fazer gol no Fortaleza, é impressionante. Primeiro, respondendo a sua pergunta sobre o Carrasco, eu nunca, como eu sempre respeitei a instituição Fortaleza e torcedores, eu nunca gostei de usar esse nome Carrasco, né? Foi um rótulo que eu conquistei por parte da torcida, né? Justamente pelos gols que eu fiz, foram 22 gols em 18 jogos, então foram mais gols que confrontos, né? E surgiu esse rótulo de Carrasco, né? E engraçado é como surgiu a marca Carrasco. Quando eu iniciei a produzir, né, os meus produtos da minha marca, a minha intenção era que fosse SA11, as minhas iniciais, e o número 11, que é o número da camisa que eu sempre atuei pelo Ceará. E também em alguns clubes, mais precisamente pelo Ceará. O meu primeiro produto que eu fui mandar produzir foi o boné. Eu fui indicado por uma pessoa para procurar um determinado local, uma empresa. Quando eu chego lá, eu levei a logomarca SA11 e o cara, eu não conhecia, o dono da empresa. Aí no final, aí ele falou, não, tá certo. Mas vem cá, cara, por que tu não lança a marca Carrasco? Eu disse, cara, porque eu nunca procurei usar esse nome, isso é um rótulo da torcida e eu nunca gostei, cara, assim, porque eu me preocupo muito com o rival, como é que eles vão, se eles vão aceitar ou não, isso aí, ou se vão aceitar como uma ofensa. E o cara chegou pra mim e disse, cara, eu sou torcedor do Fortaleza, tu sempre foi o nosso Carrasco e não tem quem mude. Aí eu fiquei uns 30 segundos assim, olhando pra ele em pé, eu em pé e ele sentado. E eu imaginando, poxa, um cara torcedor do Fortaleza falando isso. Mesmo eu temendo, né, que lá do outro lado fossem se sentir ofendido, nós produzimos 10 bonés. Só 10. Só para testar. Cara, graças a Deus, do lado do Fortaleza ninguém se ofendeu. O Ceará adorou. Tanto que eu tive dificuldades de vender os que estavam só com as iniciais e o número. Depois eu apaguei o SA11 e hoje é só Carrasco. Então, a marca começou dessa forma, cara, porque eu não tinha intenção de lançar a marca Carrasco, né? Então hoje, graças a Deus, é uma marca que já está no mercado há uns 2, 3 anos, né? Graças a Deus, bem aceito a marca, né? Hoje nós estamos com vários produtos, né? Não só boné, nós temos boné, temos camisa, temos caneca de chopp, caneca de porcelana, caneca de acrílico, né? Temos necessaire, mochila, vários produtos, né? E estamos cada vez mais agregando, né? Sempre procurando novidade para agregar junto dos produtos que já existem, né? Nas escolinhas, as escolinhas não são Carrasco, são Escola de Futebol Sérgio Alves. Por quê? Porque ali sim, ali eu acho que não dava certo ser Escola de Futebol do Carrasco, porque na minha escolinha agrega garotos que torcem por Fortaleza, Ferroviário, Ceará. Tem Então, um objetivo educacional também, né? Também, né? Lá, todos os garotos na escolinha usam o uniforme da escolinha, né? Eu não aceito nenhum garoto chegar lá com camisa de clube, né? Não só de clube, com nenhuma outra roupa que não seja o uniforme da escolinha, né? Até porque também
para a escolinha ficar bonita, ficar uniformizada, né? E segundo também, para não ter aquele negócio de como houve um clássico, né? Briga, né? Um garoto chegar com uma camisa do Fortaleza, outro do Ceará e começar um tirar onda com o outro. Então é isso. Foi dessa forma que surgiu a marca Carrasco e graças a Deus estamos aí. Se Deus quiser e Ele há de querer e há de me abençoar como sempre, em breve eu espero ter a loja própria do Carrasco, né? Para ter só os produtos do Carrasco à venda. Sérgio, e eu vou te perguntar. Esquece o Alan, esquece o torcedor do Fortaleza aqui. Mas assim, você tinha mais alegria de ganhar, de fazer gol, quando jogava com Fortaleza, assim, tipo, quando você fazia o gol no Fortaleza, aí, eita, hoje. Não, sem dúvida, não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até volto a falar, quem sempre cobria, né, da parte da imprensa que cobria o dia a dia do Ceará, semana de clássico contra o Fortaleza, eu não dava entrevista a ninguém. A TV, a rádio, a ninguém. Então a minha concentração era uma concentração diferenciada dos demais jogos, né? Uma concentração total, não só dentro do clube, mas dentro da minha casa, dentro do vestiário, né? Era uma concentração total. E sempre houve o respeito por parte da imprensa, por entender, né? Por parte dos companheiros, na semana, evitava brincadeiras, né? Dentro de casa, por parte da família, que eu ficava na minha lá, isolado, e dentro e dos companheiros, mais uma vez, dentro do vestiário, no dia do jogo. Dia do jogo eu chegava no vestiário, pegava meu material, deitava lá num canto, ninguém ia brincar comigo, ninguém ia puxar conversa, né? Quem já estava comigo, trabalhando comigo há mais tempo, dizia para os novos que estavam chegando, ó, deixa ele ali quieto, ali é o jeito dele, dia de clássico. Então eu ficava na minha e era foco total. Aí você ficava pensando, como é que eu vou sair da marcação, como é que eu vou Justamente, fazer... justamente, era tudo isso. Como era que eu vou sair da marcação, como é que eu vou retribuir a credibilidade, né? E a esperança de quem vai estar lá lá fora, né? Que está vindo para ver um gol meu. Então isso também era uma responsabilidade que eu carregava e que isso também fazia parte da minha concentração, porque eu sabia que o torcedor do Ceará que saía de casa para ir para o estádio, eles iam não só para ver o Ceará ganhando, mas para ver um gol do Sérgio Alves. Né? Mesmo se o Ceará ganhasse e não tivesse um gol do Sérgio Alves, com certeza eles iriam para casa felizes, mas não iam tão felizes se visse um gol meu. Era Né? pressão, E né? graças a Deus, na maioria dos confrontos, Saía gols e também ou a gente empatava ou ganhava. Eu não recordo um jogo que eu perdi atuando pelo Ceará para o Fortaleza. Não recordo. Né? Mesmo quando eu não fazia gol. Mesmo quando eu não fazia gol. Então, com certeza a concentração era maior, o gol, tanto que o gol quando eu fazia eu extravasava com os torcedores, porque eu sabia que a satisfação, porque primeiro eles estavam ali na expectativa, né? E a credibilidade que eu tinha dos torcedores era imensa. Então quando realmente eu fazia o gol, eu sempre comemorava com eles, né? Nunca, em nenhum gol, zombava com a torcida do Fortaleza, de maneira alguma, até porque é o que eu falo. O fundamental do futebol chama-se o gol. Então, o pior que a torcida do Fortaleza poderia esperar já tinha acontecido de mim. Era tomar um gol meu. Né? Tanto é que hoje, brincando, e como, lógico, eu conheço muitos torcedores do Fortaleza, eles diziam, cara, a gente podia até perder do Ceará, mas que tu não fizesse o gol, cara. Porque o negócio era tu fazer o gol. Porque a gente, então como eu já fazia o gol, eu ia comemorar com a minha torcida. E eu recordo esse jogo que você falou, realmente eu estava no banco, foi em 2009,
E, cara, realmente foi engraçado, sabe por quê? Agora só Engraçado que... pra ele, né, Alan? Não, mas foi engraçado e também, aonde eu estava sentado, eu estava tendo a visão e comentando com os companheiros. Porque todas as bolas na jogada do nosso lateral, a bola caía sempre aonde eu fiz o gol. E eu dizia, poxa, conversando antes de entrar no jogo, será que o pessoal não está vendo que a bola só cai ali, não entra ninguém? A demora de sair o gol só foi eu entrar em campo. Quando eu entrei, eu já corri em direção à área. Enquanto eu estava correndo em direção à área, a jogada estava sendo feita. Estava saindo do goleiro e caindo nesse lateral. Quando eu saio da lateral para a área, é o tempo que ele chega no fundo e joga a bola. E eu faço o gol. Então eu entrei para fazer o No gol. momento sem a marcação, olha, ele observou, porque o lance é sem uma marcação nenhuma. Não tem nenhuma marcação, o Sérgio sobe sozinho. Sozinho, mas justamente Porque era, você já tinha visto que tava era, vazio, né? era onde a bola estava caindo. Muito bom. Muito bom. Sérgio, a gente tá bem pertinho de terminar o episódio. Infelizmente vão ter muitas perguntas que a gente vai Meu deixar de fora. Mas tu não vai perguntar, não. Até Se porque. o Fortaleza não chamou ele. É verdade. Isso é. Né? Tem que Depois de a gente falar tanto do Fortaleza nesse Isso aí- episódio, né? Acho que é a entrevista que o Sérgio Alves mais deu, que ele mais respondeu sobre Fortaleza. E não é nem Fortaleza, é capital do Ceará, né? Já percebi aí. Também. São duas perguntas que Que sempre fazem. dificilmente eu não escuto. É a final da Copa do Brasil e se o Fortaleza Chamou já. já me chamou. Mas sempre, porque na época no Ceará não era como hoje, né? Não só no Ceará como na maioria dos clubes, que tinham que são contratos longos, né? Na época o Ceará não tinha condições financeiras, então os contratos eram sempre curtos, era contrato de 6 meses. Em 6 meses, quem tivesse bem se prevalecia. Se os dois terminassem bem, ia negociar um novo contrato, né? Se nós jogadores em 6 meses terminasse o contrato, estivesse por baixo, o clube ia estar por cima, ia oferecer o que quisesse, enfim. A última tentativa do Fortaleza foi em 2003, quando eu estava na Ponte Preta. Eu fui procurado pela última vez pelo pessoal do Fortaleza, demonstrando interesse em me trazer. E eu nunca dei oportunidade para que me fizesse a proposta financeira, porque eu sabia que ia ser uma proposta violenta, né? Mas, e também porque eu sempre na minha vida, como eu falei em alegria e o financeiro, e sempre optava pela alegria e não pelo financeiro, a mesma coisa eu imaginei indo para o Fortaleza. Se eu tivesse ido, eu sei que eu iria ganhar 10 ou 100 vezes mais do que eu ganhava no Ceará ou aonde eu estivesse, mas hoje eu não seria quem eu sou hoje, respeitado pelas duas torcidas, respeitado em todo o estado. E o dinheiro eu poderia hoje não ter, poderia ter acabado, né? Mas hoje só vai acabar quando eu morrer. O carinho, o respeito que eu tenho hoje por todos no estado. Então essa é a minha preocupação, porque se eu tivesse aceito a proposta do Fortaleza, tivesse ido para o Fortaleza, eu teria que fazer no Fortaleza, no mínimo, o que eu fiz no Ceará, para estar de bem com os dois. Aí muita gente fala, não, mas fulano foi do Fortaleza para o Ceará, foi do Ceará para o Fortaleza. Mas coloque no papel desses fulanos que saiu de um por outro, para o outro, qual deles era o ídolo do clube? Nenhum. E eu vou citar um, mas vou explicar o porquê que ele foi para o Ceará, Clodoaldo. Foi quando eu falei que todas as vezes que eu saí do Ceará,
eu nunca saí brigado com ninguém, nem com diretoria, apesar dos caras não estarem cumprindo com o que deveriam cumprir comigo, mas nunca saí brigado com nenhum, nem com torcedor. Por isso que eu sempre voltei. Clodoaldo foi diferente. Quando ele foi para o Ceará, a situação dele dentro do clube já não era boa, mesmo ele sendo ídolo. Então, por isso que aconteceu isso. Mas, tirando o Clodoaldo, me fale qual foi o ídolo que saiu do Fortaleza, foi pro Ceará, e do Ceará pro Fortaleza. Com tamanho de ídolo, Nenhum, né? Então, por isso também pesou na hora que eu era procurado por algum diretor do Fortaleza. Aí tu dizia assim, nem me diga quanto você quer me pagar. Não dava nem oportunidade. E, Sérgio, e para finalizar, até para liberar você para os seus próximos compromissos, preciso ouvir de você qual é a tua opinião sobre o Ceará hoje, o que você acha que o Ceará precisa para conseguir voltar à Série A? Olha, o Ceará hoje, aos poucos, está melhorando em todo o aspecto, né? Houve uma mudança do presidente, né? O clube, há um tempo, passou muito tumultuado, né? Lá dentro. Ficou mais tumultuado depois do rebaixamento, né? Então, houve a mudança. Logo teremos aí uma nova eleição, né? Uma nova eleição. Provavelmente quem irá assumir é um cara que já está dentro do clube há muito tempo, um cara que conhece o clube, um cara que está sendo bem aceito pela maioria, né? Dentro de campo, essa reformulação que foi feita, né? Com a saída de vários jogadores e a chegada de vários, o time está se acertando cada vez mais, né? Eu espero que o Ceará aproveite essa Série B, que não vai ser tão forte como foi a do ano passado, nem outras que houveram, né? Até porque clube de tradição mesmo não vão estar disputando essa Série B, né? O Ceará tem poucos concorrentes, tem o Sport Recife, eu não vejo outro, né? E se sobe 4, um dos 4 tem que ser o Ceará. É obrigação do Ceará, mesmo se tratando de uma Série B, né? Pela torcida que tem, pela estrutura que tem, é obrigação do Ceará subir. Em ser campeão é uma outra coisa. Agora, em estar entre os 4, é obrigação do Ceará, né? E tudo tá caminhando bem, né? Lógico que o Ceará necessita esse ano de títulos, quer seja cearense, quer seja Copa do Nordeste, quer seja até brasileiro, mas nós temos que pensar no primeiro, que é o cearense, que já estamos aí na reta final, depois pensar no Copa do Nordeste, para depois, final do ano, pensar em título do brasileiro, né? Mas antes do título do brasileiro, aí vem primeiro a vaga garantida do acesso. E eu creio que por todas essas mudanças, por todas essas turbulências que passaram, né, por alguns dias, né, lá dentro do clube, e hoje tudo está mais tranquilo. Então eu vejo uma grande possibilidade do Ceará conquistar esse campeonato cearense e, consequentemente, chegar aí à decisão da Copa do Nordeste, né? São momentos difíceis para o clube, né? Mas
pelo que a gente está acompanhando a evolução da equipe, né? E hoje, no meu ver, o Ceará tem um grupo de jogadores operários. O porquê que eu falo operários? Porque todos jogam e todos marcam. Todos correm com a bola e todos correm sem a bola. Então, se continuarem nessa pegada, dessa forma, todos unidos e todos realmente deixando a vaidade de lado e sendo o operário que estão sendo hoje, no momento, o Ceará vai longe, o Ceará tem tudo para conseguir o acesso, e o Ceará conseguindo o acesso, aí se as coisas hoje estão boas, amanhã pode ficar melhor e no próximo ano pode ficar maravilhoso, melhor ainda. Ótimo, Sérgio, muito obrigado por você ter aceitado o convite para o Que Nem Tu. Assim, te ouvir é sempre muito esclarecedor pela forma como você entende teu papel no futebol, na história do futebol cearense, a forma como você se entende como ídolo e qual é o teu papel nessa posição de ídolo, é algo muito raro de se ver. E aí é sempre muito bom te ouvir. E é muito legal porque, assim, principalmente os mais jovens precisam entender muito e conhecer a história do Sérgio Alves, porque, como eu falei lá no início, né? Se hoje a gente tem duas torcidas apaixonadas, duas torcidas muito gigantes, se a gente tem um futebol muito gigante e admirado, é porque teve um período que jogadores como você, citamos aqui Clodoaldo, Mota, você, Sérgio Alves e Arley, conseguiram dar uma continuidade à história do futebol cearense de uma forma muito gigante. Vocês são muito gigantes e construíram uma história muito fantástica e incrível dentro desse futebol cearense, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, e vocês me surpreenderam, né? Porque eu achava que nós fôssemos conversar, além do futebol, de outras coisas mais, né? E no início vocês falaram que não era só futebol. Só do futebol e muito, e assim, que vocês tinham Você vai voltar, viu? É porque ficaram muitas perguntas Muitas, você aqui. vai voltar. Você vai voltar, que a gente tem ainda muita coisa pra conversar com você. Ah, é mesmo, cara? Tem. Então... Rapaz, porque é muita história. Eu estudei. A pessoa que não entende futebol, procura, daí eu chegava, Alan, mas o Sérgio Alves era assim, a Alan era. Aí lá vai explicar a história do futebol. Não, mas eu tô sabendo, eu vou ter que entregar o Alan. O Alan chegou pra mim ali quando ele foi me buscar. Aí disse, rapaz, Sérgio, eu vou te confessar uma coisa, mas tu não comenta não. Nossa amiga lá, ela não entende futebol. Aí ela perguntou, Alan, vem cá, mas esse Sérgio Alves que tu tá falando, isso é um pangaré ou é um cavalo quarto de milha? Hã? Eu falei assim, Alan, ele era bom mesmo, porque eles falam muito dele. Ou ele ficava só lá na beiradinha pra dar o gol. Alan, não é assim, filho, é um dos maiores que já passaram por esse castelão. Não, alguns gols deixaram fazer, né? Como lá o Fortaleza, né? Os gols, a maioria deixaram fazer. É onde eu falo, né? Até aquele de bicicleta lá no Bahia? Não, ali o Jefferson deixou, porque ele ficou só olhando, né? Mas parou pra assistir. Mas quando eu falo que o torcedor do Fortaleza chega e diz, mas rapaz, eu tenho muita raiva de você, embora você seja um cara bom, mas eu tenho muita raiva de você fazer esse cara, mas você tá tendo raiva, teve raiva do cara errado, era pra você ter raiva do seu zagueiro, do seu goleiro, que deixava fazer o gol. A minha obrigação era fazer, os caras deixavam, tinha que ter raiva dele, não era de mim, né? Verdade. Não, mas brincadeira à parte, para mim foi uma satisfação, foi um prazer estar aqui com vocês num bate-papo maravilhoso desse, né, saudável. E já que ficaram aí várias perguntas a ser feitas, vamos marcar aí um próximo compromisso. Parte 2. Pronto, a parte 2. Né? Segundo tempo. Pronto, segundo tempo. E aí da próxima vez aí tem aqui um cafezinho e uma água, né? Com certeza. Porque Você pensou na próxima se a gente chamar o Sérgio Alves e o Clodoaldo? Seria bom, hein? Seria pra falar desse projeto aí que eles Mas deixa ele aí onde você tá ou lá na ponta, porque depende do que ele falar, eu posso dar um murro nele.
Obrigado. Não, mas será importante, se der para trazê-lo. É bom, porque além da gente, mais uma vez, falar sobre a nossa amizade, falar sobre a nossa participação, né, nos clássicos. E como a gente sempre fala, né? Agora mesmo, sábado, nós estávamos juntos e a gente falava a nossa rivalidade era dentro de campo. E é pra ser, né? Não é pra acontecer. Lógico, mas dentro de campo também é uma rivalidade sadia, né? Não era uma rivalidade, a gente não se preparava para, com o pensamento, passar a semana se preparando para quebrar o outro. Era se preparando para fazer gol, para fazer aquilo que a torcida ia ao estádio para ver, né? Então a nossa rivalidade era assim. Então hoje a gente sempre conversa que a nossa rivalidade era dentro de campo. Hoje aqui fora é a amizade que nós construímos e o respeito que nós temos um pelo outro, né? Então, mas eu agradeço o convite, tá? Muito obrigado, foi um prazer conhecer vocês, que a gente não se conhecia, né? Carolina muito sorridente. Karine. Karine, muito sorridente, né? Tímida. Né? Tímida também, né? Mas estou aí para aguardar aí o próximo capítulo, né? Faremos sim, que tem muita coisa que a gente quer ouvir. Inclusive desse projeto de educação que eu acho que você tem, assim, muito legal. Falar mais sobre a escolinha, falar mais sobre esses outros projetos, falar da sua experiência como treinador, que faltou. Tem muita história aí ainda para contar. E a gente... A parte 2 vem, viu? Já tá claro aqui que a parte 2 vem. E a gente vindo aqui mais vezes, corre até o risco que a gente ficar fazendo parte Olha aí, da casa, jogou, né? jogou aí gostei. Antero. Ó, chama lá. Antero já, ó, de olho. Só falta trabalhar com ele, porque com o irmão dele eu já trabalhei. É verdade. Então, vamos... Fica a dica aí. O recado tá dado, né? O recado tá dado. Obrigado, Sérgio. A você que nos acompanhou, muito obrigado também. Sabe que toda quinta aqui tem um episódio novo do Que Nem Tu, tá? Até mais, pessoal. Tchau. Saudações alvinegras.